E aí, você viu? Bem, gente, no vídeo de hoje a gente vai trabalhar com as views, né? O que é o conceito de views? É que dependendo da situação, você vai ter, você pode criar consultas, você pode criar selects que eles vão ser fixos. E todo mundo trabalha com os dados que esse select retornar. Então, para não ficar repetindo o select toda hora, você cria uma view, você cria uma visão do banco de dados, que aí você trabalha com aquele conjunto específico de dados que o select retorna, sem precisar de ficar fazendo o select. Aí você pode fazer selects mais elaborados, consultas mais elaboradas, em cima daquele retorno de dados que vai ficar fixo. Quer dizer, o retorno de dados, os dados são dinâmicos. À medida que os dados vão entrando, vão sendo atualizados e vão saindo da aplicação, eles sempre serão retornados. Não retorna os mesmos dados, não. Mas o escrito da consulta fica fixa lá no banco de dados. E aí você pode usar como se ela fosse uma tabela. Mas na verdade a gente chama que é uma visão. E esse nome view. Então vamos lá, e isso também é muito interessante quando nos próximos vídeos a gente vai ver controle de acesso do usuário. Quando você quer, por exemplo, numa fábrica de software, numa empresa de desenvolvimento de software, você quer que um determinado grupo de programadores, programador júnior, estagiário, seja quem for, que você não quer que a pessoa acesse todos os campos de uma tabela bem complicada, com muitos detalhes, que você não quer que eles manipulem esses detalhes, né? Mas você quer que nas aplicações que eles fizerem dentro da sua empresa, você quer que eles manipulem certas partes dos dados. Aí você faz uma visão, você cria uma subtabela de uma tabela ou de várias tabelas através de um select fixo. Então vamos lá? Eu pegar aqui do último vídeo, eu atualizei essa base de dados do último vídeo, né? Então, olha só, é porque eu estou me baseando nesse desenho aqui, que foi um desenho que eu estava terminando lá no vídeo passado com vocês. Então, eu mantive essa questão aqui do departamento. Agora, um cargo pode ter vários funcionários com esse cargo. Um funcionário só possui um cargo. Um funcionário pode possuir um departamento, ele trabalha em um departamento e um departamento pode ter mais de um funcionário lá trabalhando com esses dados aqui. E aí eu fui e atualizei. Se vocês verem o código, se vocês estiverem acompanhando aí, recomendo muito todos os vídeos aqui de programação, recomendo ir acompanhando, programando, atualize o seu GitHub e não esqueça de dar lá o hashtag TISofia para me dar uma moral lá como repositório do GitHub, né? E aí você vai, se você fez do vídeo anterior, então você vai ver que esse create table, a tabela carga, eu não mexi nela, criei essa tabela departamento com código de acordo com o nosso exemplo aqui. Então, com código e o nome. E ela vai receber uma chave. Não, ela tem aqui primary key. Não. Ó, eu escrevendo coisa errada aqui. E a chave primária da tabela departamento é essa. É o código dela aqui mesmo. E aqui do funcionário. Isso aqui é igual. Código, nome, código, cargo, mas eu também coloquei aqui um código departamento, porque se vocês verem, né, é um relacionamento 1 para N, então a chave primária de departamento vai como chave estrangeira para funcionário, né? Então aí eu chamei aqui de código departamento para imitar esse código cargo. Isso aqui continua o mesmo, a chave primária. Essa chave estrangeira, código cargo, continua. Eu coloquei set null, né, porque pode ser nulo. E coloquei a restrição que vem de departamento, código de departamento, para esse código da tabela departamento, eu coloquei restrict. Ou seja, se você for deletar um departamento e tiver funcionários lá dentro, o banco de dados não deixa deletar até você resolver o que vai fazer, se vai remanejar primeiro os funcionários,
ou se vai deletar os funcionários para depois deletar o banco de dados. Então, vai ser restrict que eu coloquei aqui. E coloquei uns dados aqui. Ó. Gerente aqui eu mantive. Agora, aqui, esses negócios aqui, gerente, vendedor, os cargos eu mantive do exemplo anterior. Os funcionários também são os mesmos. Só que agora eu coloquei uns departamentos aqui. Eu fiz uns inserts. Departamento 10 é suporte informático, o 12 coach de vendas, o 13 desenvolvimento de sistemas, o 14 salão de vendas. E associei aqui ó, o último campo, aumentei essa entrada de dados aqui para os funcionários, de acordo com os departamentos onde eles trabalham, porque o código de departamento é o último campo aqui na ordem, né? Então eu fui e fiz isso aqui. Só atualizei isso aqui certinho, tá vendo? Quem estiver programando aí é só dar o pause aí no vídeo, beleza? Então vamos agora criar uma visão. Vamos supor, agora eu vou tentar pensar aqui num select qualquer, interessante. Vamos olhar aqui para a imagem. Vamos pensar num select aqui interessante e supor que esse select sempre vai acontecer. Toda hora tem que usar essa consulta. Se toda hora ela é uma consulta que tem que ser usada, ela é fixa na maioria dos códigos da aplicação. E é lógico que os dados vão ser atualizados dinamicamente, mas o formato da consulta é sempre o mesmo. Então é interessante que isso vira uma view, né? Uma visão. Então vamos pensar aqui numa consulta. Faz de conta que tem uma consulta que eu sempre quero saber a profissão. Eu não quero esse código. Eu quero no relatório, né, do select, eu quero qual a profissão, quais são os funcionários daquela profissão. Quais são os funcionários daquela profissão? Na verdade, para ficar mais interessante, vamos pegar assim, profissão e quantos funcionários aquela profissão tem. Beleza? Vamos fazer um select assim. Então eu venho aqui, vou criar aqui um select. Eu quero que venha... Eu quero que venha da tabela cargo, vou chamar de C. Tabela funcionário, vou chamar de F. Não vou fazer inner join, essas coisas não. Vou usar o select padrão. C. Eu tenho que unir os dois, né? Então a chave primária de cargo com a chave estrangeira lá no funcionário. Pronto, fiz a união entre os dois. E agora eu quero contar, né? Então eu quero assim, ó. Eu quero mostrar do cargo. Eu quero mostrar qual que é a profissão, o nome da profissão e contar, count, asterisco. Eu quero contar quantas profissões que tem, quantos funcionários que aquela profissão tem. Então vou contar as linhas da profissão. Lógico que como eu estou usando uma função de agregação, lembre-se de vídeos anteriores, eu tenho que agrupar, né? Se tiver um atributo fora de uma função de agregação, a gente tem que agrupar aquele atributo. Ainda mais que eu estou querendo contar as linhas das ocorrências desse atributo que não está numa função de agregação. Aí que tem que ter o group by, eu tenho que usar funções eu tenho que agrupar atributos que não estão em funções de agregação. Tá vendo que eu tenho um count que pode ter qualquer atributo aqui dentro, eu estou usando asterisco, né? E tem um atributo que não está em função de agregação. Então eu tenho que agrupar esse profissão, né? Então eu vou agrupar group by. Pronto. Criei, deixa eu ver se vai rodar bonitinho aqui. Primeiro eu tenho que criar a base de dados, né? Olha eu esquecendo de novo. Selecionar isso tudo aqui. Até aqui, ó. Vamos ver se vai dar tudo certinho. Tudo verdinho, certinho. Vou limpar aqui. Então criou aqui a minha base de dados. Então vamos rodar aqui, ó. Selecionei isso aqui, rodei. E, olha lá, ó, falou que gerente tem 1, programador tem 2 e contador tem 1. Tá vendo? Que é a verdade, né? Olha lá, ó. Eu tenho um contador, que é o José Maria, um gerente, que é a Sandra. Abaixar isso aqui.
que é a Sandra, e 2 programadores, né? A Maria José eu ainda não aloquei, igual do vídeo anterior, eu não aloquei ela para nenhuma profissão. Então fechou. Então eu tenho esse select aqui que toda hora eu vou ficar usando ele. Toda hora eu vou ficar usando esse select. Então seria interessante isso ser uma view. É lógico que aplicações reais nas empresas, você justifica view quando são selects gigantes, igual a gente viu nos vídeos anteriores. Aí você começa a fazer consultas, consultas correlacionadas, subconsultas correlacionadas, aí começa a ficar gigante. E se aquilo você usa toda hora na sua empresa, toda hora no seu sistema, é bom fazer uma view. Mas aqui, para fins didáticos, eu vou fazer uma view dessa consulta mais simples mesmo. Então, olha só, beleza. Uma coisa que é importante vocês saberem, tá vendo que do jeito que tá vindo aqui, ó, tá sendo o nome dos campos. Isso aqui vai ficar estranho na sua view, porque entenda, gente, isso aqui vai ser tipo uma mini tabela. É como se fosse, você vai criar uma mini tabela, entre aspas, né, que tem esses nomes aqui e esses valores aqui. É bom você criar nome para as colunas, igual esses nomes mais bonitinhos. Não tem nenhum nome aqui, count, asterisco, abre parênteses, fecha parênteses. Tem uns nomes mais reais, né? Então, vamos criar uns nomes aqui bonitinhos. Então, ao invés de se chamar profissão, eu vou chamar de nome cargo. Ou se você quiser colocar tudo minúsculo assim, você pode criar, sei lá, profissão, cargo. E esse nome aqui, ou se você quiser manter esse nome profissão, não tem problema. Beleza, pode deixar isso assim mesmo. E aqui o count, vamos criar um nome para ele, que é quantidade. Quantidade de funcionários, funcionários. Vou colocar aqui número de funcionários, né? Funcionários, beleza? Criei esse nome aqui. Então, se eu rodar, vocês vão ver, ó lá, agora aparece desse jeito aqui, ó, esses nomes, né? Funcionários, profissão, funcionários. Beleza. Agora, tá vendo que esse select ele não está na estrutura do banco de dados. O que está fixo na estrutura do banco de dados? As próprias tabelas que eu criei e esses dados que eu incluí. Agora, esse select eu sempre vou ter que rodar. Se eu fechar a aplicação, aí esse select vai sumir, depois eu vou ter que programar ele de novo. Eu quero fazer uma view. Eu quero criar um select fixo para depois eu utilizar ele para outras consultas. Então você pode fazer isso aqui, ó. Vamos criar uma view aqui. Create view. Vou chamar essa view de contagem profissão. Beleza? Chamei ela. Aí você usa esse comando as. Esse comando as aqui, da mesma forma aqui, que isso aqui vai se chamar esse nome. Na view, contagem profissão vai ser esse select aqui. Tá vendo? É só fazer isso aqui, gente. Create view, contagem profissão. Eu chamo que essa view vai ser esse próprio select. Ó, vou criar a view aqui agora. Só para vocês verem aqui, não existem views cadastrados, só as tabelas. Aí eu vou e seleciono isso aqui. Ó, a view foi criada com sucesso. Olha lá. Se eu atualizar aqui, olha lá. A view tá ali, toda bonitinha, com esses comandos profissão e funcionário. Então, agora, a próxima vez que eu quiser executar, faz conta que eu apaguei isso aqui. Eu vou comentar, para não sumir assim do vídeo, eu vou comentar como se, pronto, já fechou a aplicação, foi embora para casa, o sistema caiu, esse código não existe mais, mas está criado aqui dentro da base de dados. Aí, no dia seguinte, se eu quiser fazer essa consulta, que eu quiser rodar essa view, é só você fazer isso aqui, ó, select
eu quero todos os dados. Vou dar aquele tab lá. Eu quero todos os dados da tabela, entre aspas, da tabela, porque quando você cria uma view, você criou uma mini tabela, mas na verdade não é uma tabela física, é uma consulta que roda em cima de tabelas físicas, entendeu? Então vamos, assim, para fins didáticos, view é como se fosse uma tabela virtual. Então vamos lá. Contagem, profissão. Vou executar todos. Olha lá. Sempre vai vir assim. Ah, não, eu não quero todos os dados, não. Eu só quero quais as profissões estão lá dentro. Olha lá. Aí você pode fazer a mesma nomenclatura no select. A contagem de profissão eu vou chamar de CP. Então aí você usa aqui o CP.profissão. Mesma coisa. Ah, em cima dessa view eu vou querer fazer eu vou querer fazer com funcionário. Então eu vou querer fazer uma view com eu quero fazer um select funcionário. Você pode fazer, ó. É como se fosse uma tabela. Ah lá, vou fazer assim e eu vou juntar. Eu posso juntar. O foda é que para juntar eu preciso, porque como aqui é só o nome da profissão, então eu vou ter que juntar, olha só, para juntar com funcionário, eu vou ter que juntar com cargo primeiro, que cargo é que tem o nome da profissão, né? Então aqui cargo, funcionário, F, aí eu vou fazer os joins da seguinte forma: CP ponto profissão, eu vou juntar com esse C profissão lá do cargo, and C.código, vou juntar lá com F.código cargo. Pronto, juntei. E assim que eu juntei, eu quero mostrar as profissões. Qual é o nome das profissões que tem lá na contagem de profissão. E os respectivos nomes dos funcionários. Então, f.nome. Beleza? Você vai rodar aqui. Olha lá. Gerente é a Sandra, programador Ana Júlia, programador Carlos Max, contador José Maria. Aqui é lógico que ficou tudo separado, porque só dentro lá da view é que a gente viu que tem a contagem. Mas vamos supor que você precisa disso. Você só quer retornar. Aí vai. Olha só um relatório que a gente pode fazer. Porque esse relatório aí é paia, né? Gerente, o nome da profissão e o nome do funcionário. Você poderia só fazer uma junção entre cargo e funcionário. Não precisava dessa view. Mas talvez você vai querer fazer assim um filtro. Você vai querer assim. Traz o relatório com a profissão e o nome do uso do funcionário. Eu quero um relatório com o nome da profissão e o nome do funcionário, mas só para aqueles cargos que tem mais de 2 funcionários. É a partir de 2 funcionários. Cargo que tem um funcionário eu não quero, não. Aí é bem simples, você vai lá e faz isso aqui, ó. Coloca um filtro aqui, aí você sabe que tem essa contagem dentro dessa tabela CP. Aí você vem aqui num funcionários a partir de 2. Olha lá. Tá vendo? Facilita muito a sua vida. Por quê? Porque você não precisa fazer aquele negócio de count, group by, order by, having. Por exemplo, você fazer essa mesma consulta aqui sem usar uma view, você ia ter que usar o having também. Você poderia fazer isso aqui, ó. Olha só se fosse esse exemplo aqui de cima, né? Eu vou deixar só a view aqui comentado, como se você não tivesse view. Então você tem que trazer o nome da profissão e o nome do funcionário. Então você teria que fazer isso. Eu vou copiar e colar isso aqui. Eu vou usar aqui embaixo para eu não ter que mexer muito nisso aqui. Vai que tem gente aí parando o vídeo para programar. Então olha só.
olha como que você teria que fazer. Eu vou trazer o nome da profissão, que está vindo aqui o nome do cargo, a profissão do cargo. Aí eu teria que vir assim, f.nome. Aí debaixo desse group by, eu ia fazer having count asterisco maior ou igual a 2. Só que para fazer o group by, eu tinha que fazer esse agrupamento. Para fazer esse agrupamento, eu acho que nem consegue rodar assim. Ah lá, já dá erro, né? Para fazer esse agrupamento e aparecer o nome aqui, obrigatoriamente, eu ia ter... Aí, é muito complicado, olha só. Não dá para fazer isso aqui. Eu ia ter que fazer count, asterisco, count, asterisco. Deixa eu ver se vai rodar isso aqui. Só não vai vir o nome do funcionário, né? Ah lá, veio assim, programador 2, né? Só que eu não quero que esse 2 apareça. Eu queria era que aparecesse o nome dos funcionários que tem 2. Então talvez eu ia ter que usar um union aqui. Tá vendo, gente? Já tá começando a ficar complicado. Agora não. A Vue facilitou a vida, por quê? Porque a Vue criou a contagem para você. Já está salvo como se fosse uma tabela virtual. Você já tem a profissão e a contagem de funcionários que aquela profissão tem. Aí agora é só você fazer um select simples, que é esse aqui que eu marquei, fazendo o join com a sua tabela virtual, com a sua view. Pronto. Aí facilita até o seu raciocínio de como você pensar o select, as suas consultas. Entendido? Vou até apagar isso aqui para não ficar aqui bugando a cabeça de vocês aqui. Então, isso aqui é uma boa aplicação de views. Quando você está querendo que repete demais na sua aplicação as consultas, ou você quer fazer consultas mais elaboradas, e aí tem consultas que sempre repetem, que você pode criar a view delas para facilitar as outras consultas mais elaboradas que você vai precisar de fazer. Tranquilo? É isso aí, gente. É a criação de view, tá aqui em cima. Vou tirar aqui o comentário só para ficar mais bonitinho para vocês. Criação de views. É isso aí, gente. Consultas mais elaboradas, você pode criar a view. O padrão é sempre esse, olha lá. Create view, o nome que você dá para view, as. E aí você vai e faz o select se quiser, se for um select mais elaborado. Lembrando sempre de dar nome para os atributos, porque se deixar esses códigos tudo esquisito aqui, vai ser muito difícil depois. Como que você vai fazer? cp.count, abre parênteses, asterisco, fecha parênteses, vai dar erro no MySQL. O MySQL não vai entender, ó, você está colocando um count depois de um ponto, e na verdade você está querendo acessar o campo daquela view. Então é bom você criar nomes bonitinhos, igual eu criei aqui num funcionário, criar nomes bonitinhos para as views. Agora só falar uma coisinha aqui muito importante, que vai mostrar para vocês como é importante criar nomes bonitinhos para views. Vamos supor que ao invés de você colocar profissão e não funcionários, você está querendo criar uma view desse jeito aqui. Ó. Eu vou chamar essa view aqui de... Copiei e colei dessa daqui de cima. Aí eu vou chamar essa aqui de baixo de cargos e funcionários. Cargo funcionário. Chamei a view de cargo funcionário. Aí eu tô juntando, eu tô fazendo, nem vou fazer group by aqui não, eu tô fazendo só um join simples entre cargo e funcionário. Deixa eu limpar isso aqui. E vou fazer assim, não, eu só quero que o meu select retorne tudo. E select que retornar tudo, asterisco, né, vai retornar todos os campos de carga e de funcionário. E como tem o join, vai fazer os casamentos perfeitos. Eu vou rodar esse select sem criar a view para vocês verem que é um select normal. Não tem problema nenhum nesse select. Olha lá. Ó. Selecionei. Rodei. Olha lá. É um select normal. Veio todos. Primeiro veio cadê? Primeiro eu rodei isso aqui, hein, gente. Esquece esse negócio de view aqui em cima.
Então, olha só, eu trouxe todos os dados. Aí ele vai vir na ordem, vai trazer todos os dados de cargo depois de funcionário. Olha lá, ó. Código do cargo, profissão, depois código do funcionário, nome do funcionário, código cargo do funcionário, código departamento do funcionário. Trouxe todos os dados esse select aqui. Aí a pessoa que é leiga em banco de dados, que não conhece muito, acha, aí eu sempre tenho que ficar fazendo esse select aí, e eu me confundo, toda hora eu tenho que fazer esse where, toda hora eu tenho que fazer um select casando cargo com funcionário. Então vou só criar uma view, cargo funcionário. Aí toda vez que eu precisar de usar, eu só chamo a cargo funcionário. Vai dar um erro feio, olha por quê. Vou aqui criar a view, né? Selecionar tudo aqui, ó. Create view cargo funcionário. Estou chamando que é esse select aqui. Vou rodar. Ó, deu erro. Por que que ele deu esse erro? Ele está falando que tem coluna em duplicidade. Ele está falando que código está em duplicidade. E tá mesmo, gente. Por quê? Porque código existe lá na tabela cargo. Código também existe na tabela funcionário, lembra? Do nosso desenho aqui, olha lá. Tabela funcionário, tabela código. Tabela cargo, tabela funcionário tem o atributo código, tabela cargo tem o atributo código, tá vendo? Eles têm iguais. Aí na hora que o MySQL foi criar a view, por causa desse asterisco ele traz todos os campos, e aí tem campos iguais aqui, ó, tá vendo? Então tem que tomar cuidado. Ah, você quer trazer todos os campos? Escreve todos os campos aqui. E quem for igual, você simplesmente coloca o nome da tabela, igual esse código carga aqui, tá vendo? Código carga aqui é o mesmo valor desse código. Esse é o código da tabela cargo. Esse código carga é da tabela funcionário, que é aquela chave estrangeira. Para que repetir esses valores aqui, ó? Aí você vai e faz isso aqui. Ah, eu quero que venha primeiro o código cargo aqui. Depois vai vir o nome da profissão. Olha só, você pode até misturar. Esse campo eu quero que apareça aqui primeiro no lugar desse, já que esse código aqui, o nome é igual. Então eu não vou adotar esse nome código, não. Então eu passo esse aqui para o primeiro. Esse aqui é a segunda posição mesmo. Esse aqui eu vou chamar de código funcionário. Aí depois esse código carga não precisa repetir porque já está lá na primeira posição. E vem o código departamento. f.code departamento. Se quiser fazer novos nomes menores, code dep, code func, code car, mas fica parecendo carro, né? O nome que você quiser. Eu vou colocar completo aqui só para ficar didático para quem estiver pausando o vídeo. Então, código departamento, tá vendo? Agora vai criar a view bonitinho sem problema. Deixa eu só apagar aqui para vocês verem lá que vai criar bonitinho. Fechar essa consulta aqui. Olha lá. Opa, não criou. Ele está falando que tem código funcionário. Desculpa. Código funcionário aqui não existe na tabela F. Ó, eu fazendo bobagem. A tabela F é código. Eu que vou chamar de código funcionário. Ah, beleza. Então vamos lá, ó. Vou rodar de novo. Ah lá, rodou, bonitinho. Já está criado lá, ó. Vamos ver aqui nas nossas views. Ah lá, está criado o cargo funcionário. E aí, se você quiser rodar ele, se você rodar aqui direto, que foi o que eu criei, ah lá, esse é o resultado. Ah lá, código cargo, profissão, código funcionário, código departamento. Se você quiser rodar pela view, é só você fazer assim, select, pode trazer tudo da minha view cargo funcionário. Olha lá. Vou rodar aqui. Ah lá, mesma coisa também. Rodou bonitinho, mesma coisa. Entendido? Então vamos lembrar bem qual que é a vantagem da criação de views quando você tem consultas muito complexas e que se repetem muito na aplicação, para você não ficar tendo que sempre escrever e programar o select. Você cria como uma estrutura fixa dentro do banco de dados, como se o seu select ficasse fixo, ficasse programado dentro do banco de dados.
não é em programação dinâmica aqui na interface do Workbench ou do seu programa Python ou Java. O seu select ele vai ficar fixo, salvo dentro do banco de dados, né? Parece até recursividade, né? O meu select de banco de dados vai ficar salvo no banco de dados para consultar os dados salvos no banco de dados. Mas essa que é a vantagem. Quando você tem selects, consultas muito complexas e que se repetem muito. E aí você precisa, aí você acaba tendo que fazer ele toda hora para usar o resultado em outros selects. E aí consultas correlacionadas, subconsultas. Então é melhor criar uma view mesmo se ele repete. E sempre que você vai repetir, é muito código que você tem que digitar. Tranquilo? Então é isso aí. Dá um like no vídeo, se inscreva no canal e manda pra família lá também. Quem sabe, se tem um irmão, uma irmã, um tio aí querendo codar também. É nóis, até mais.